A questão 13 também é uma questão, né, que aparece pouco assim, daí o cara tem que ter ligado na missão, né? O que tu tem que fazer aqui? Tu tem que listar as colunas. Bom, vai primeiro pelo que tu sabe. Número 2, efeito fotoelétrico. K igual a HF menos W, ele está chamando de K energia cinética, então 2 é C. 2 é C. Radiação do corpo negro. Bom, radiação do corpo negro, né, tu não estudou a lei de Stefan Boltzmann, então tu não sabe. Mas ondas de matéria, Luiz de Broglie, a equação de de Broglie, lambda é igual a constante de Planck dividido pela quantidade de movimento que a partícula tem. Então 3 é A, 2 é C, 3 é A, então 1 só pode ser B. É aquela típica questão que tu resolve por eliminação. 1 é B, 2 é C, 3 é A. Canadá. Questão 14, o que nós temos aqui? URGS, radioatividade. Vamos limpar aqui. Na Internacional da Química, tá. Os processos de desintegração, 224 rádio em 220 radônio, o que aconteceu aqui? Perdeu 4, se perde 4 é alfa. 216 polônio em 212 chumbo, perdeu 4 também é alfa. Então aqui a nossa resposta é alfa e alfa, América. Bom, de acordo com a teoria da relatividade, espaço, a expressão, tá bom. Aqui tem que ler, né? Contração espacial. Ó, isso é uma questão rara de aparecer, tá? O que ele te deu? Ele te deu a equação relativística de Einstein da contração espacial, coisa que tu nunca vai ser obrigado a decorar. Assim como existe a contração espacial, existe a expansão da massa. Bom, enfim, isso aqui não é uma questão de física, é uma questão de matemática. Por quê? A distância Sol-Terra para um observador fixo na Terra é 1,5 vezes 10 na 11 metros. Para um neutro com velocidade de 0,66, isto é, 60% da velocidade da luz, essa distância é a aplicação de fórmula. A fórmula diz que o comprimento, né, o comprimento final, vai ser o comprimento inicial, multiplicado por 1 menos v ao quadrado, dividido por c ao quadrado, né, tá vendo ali? E tudo isso na 1 meio. Por que tudo isso está na 1 meio, né? Como é que fica isso aqui na 1 meio? O que acontece aqui? O que é elevado na 1 meio? É dentro da raiz, né? Que é o jeito mais fácil de fazer. Matemática. Então, L igual, qual é o LO? 1,5 vezes 10 na 11, vezes a raiz quadrada de 1 menos, qual é a velocidade que tu está andando? 0,6c, então 1 menos 0,6c, tudo isso elevado ao quadrado, dividido por c ao quadrado. Aqui eu fiz errado, tá? É só o v ao quadrado, 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Então o que vai acontecer aqui? Ficou ruim de ver aqui, mas tudo bem. Eu vou ter 1,5 vezes 10 na 11, vezes a raiz quadrada de, vou tentar caprichar na letra aqui, 1 menos 0,6 ao quadrado é 0,36 vezes c ao quadrado dividido por c ao quadrado. Cancela os quadrados. 1,5 vezes 10 na 11, multiplicado pela raiz quadrada de 1 menos 0,36 dá 0,64. Qual é a raiz de 0,64? 0,8. Então, na realidade, né, o espaço vai sofrer uma contração de 20%, ele vai valer 80% do que ele valia. 1,5 vezes 0,8 dá 1,2. Então a nova distância vai ser de 1,2 vezes 10 na 11 metros. É uma questão de matemática, não é uma questão de física. Só tem que cuidar aqui que é v ao quadrado sobre c ao quadrado, né? Não é tudo isso aqui sobre o c ao quadrado. O 1 tá fora, né? Senão tinha que ter parênteses dentro do parênteses. Vou limpar. Questão 16. Vamos lá.
UFSC. Um corpo negro ideal é todo corpo capaz de absorver toda a radiação que nele incide. Quando um corpo negro é aquecido, ele é uma fonte ideal de radiação térmica. Corretíssimo. O efeito fotoelétrico só ocorre se a frequência da luz incidente sobre o metal for superior a um valor mínimo, frequência mínima. E a emissão de cargas elétricas deste material independe da intensidade da radiação incidente. A número 2 está errada, porque a emissão de cargas depende da intensidade. Quanto mais intensidade, maior vai ser o número de cargas que ele vai emitir. A teoria da relatividade especial proposta por Einstein está baseada em dois postulados, sendo que um deles é enunciado da seguinte forma: as leis da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais, ou seja, não existe nenhum sistema de referência inercial preferencial. Certíssima 4. A apresentação do trabalho de Maxwell sobre a quantização de energia é considerado hoje como o marco oficial da fundação da física moderna. Não foi Maxwell, foi Planck na radiação do corpo negro. Tá vendo? Isso que é foda. Tá errada 8. Fora. A teoria da relatividade restrita tem como consequência a contração espacial e a dilatação temporal. Sim. O fenômeno da radiação do corpo negro é explicado pela física clássica e pela moderna. Não, ele não é explicado pela clássica, só pela moderna. O comportamento dualístico de uma onda-partícula é descrito e aceito pela física clássica. Não, não é aceito pela física clássica. Resposta 21. Questão 16. Limpa. Questão 17. Sinale a afirmativa que apresenta as lacunas do seu ordem que aparece. De acordo com a relatividade restrita, é atravessarmos o diâmetro da Via Láctea a uma distância de 100 anos-luz em um intervalo de tempo bem menor que 100 anos. Possível. Se tu te aproximar da velocidade da luz, o comprimento vai encolher e o tempo vai dilatar. Totalmente possível. Então, isso pode ser explicado pelo fenômeno de contração do comprimento. O comprimento se contrai, Então só pode ser C, né? Contração do comprimento e dilatação do tempo. 17, Canadá. 18. Tá. Bom, daí tu vai ler isso aí tudo, né? Essa questão 18 aí, tu vai ler isso aí com toda a calma do mundo, aquela coisa toda, pensando. Bom, o que diz aqui? Para a realização do exame, o paciente ingere uma solução de glicose contendo o isótopo radioativo flúor 18, que tem meia-vida de 110 minutos. Essa solução é absorvida rapidamente pelas áreas cerebrais com maior atividade. Os pósitrons emitidos pelos núcleos de flúor, ao encontrar elétrons das vizinhanças, provocam por aniquilação de par a emissão de fótons de alta energia. Esses fótons são empregados para produzir uma imagem do cérebro em funcionamento. Supondo-se que não haja eliminação da solução pelo organismo, que porcentagem da quantidade de flúor 18 ingerido ainda permanece presente no paciente 5 horas e 30 após a ingestão. Cara, tu vê, tudo isso aqui é lenda viva, né? Uma questão de meia-vida, e a meia-vida é 110 minutos. Então vamos lá. 0 minutos, a nossa tabelinha. 0 min. O que eu tenho? 100% de flúor 18. 100%. 110 min. 110 min depois, o que eu vou ter? 50%. 220 min depois, 220 minutos depois, o que eu vou ter? 25%. Bom, agora aqui já está na hora de dar uma pensada que ele quer 5 horas e 30 minutos. 5 horas e 30 minutos, 5 vezes 60, 5 vezes 60, 300. 300 mais 30 são 330 minutos. 5 horas e 30 minutos equivale a 330 minutos. Mais 110 aqui, o que eu vou ter aqui, meu irmão? 330 min. 330 min, eu vou ter 12,5% ainda de flúor 18 radioativo presentes no organismo do paciente. Brasil. Não dá para errar a radioatividade. Não dá para errar, é fácil. Bom, aqui é uma questão dos pesquisadores de Viena sobre de Broglie.
Para que serve esse tipo de exercício? Para ver se o aluno estudou de Broglie, se o cara não está confundido com ondas. Bom, lê toda a questão aqui. O que ele diz? Que quando o fulereno tem uma velocidade de 220 metros por segundo, o comprimento de onda associado a ele é de 2,5 vezes 10 na 12. Qual seria o comprimento do de Broglie se a velocidade do fulereno fosse 110 metros por segundo? A equação de de Broglie diz que o comprimento de onda é a massa, né, é a constante de Planck H, dividido pela quantidade de movimento, isto é a constante de Planck H dividido pela massa vezes a velocidade. Conclusão, lambda é inversamente proporcional à velocidade. Se a velocidade passou de 220 para 110, a velocidade caiu 2. Se a velocidade cai 2, o lambda aumenta 2. O que era 2,5 passa a ser de 5 vezes 10 na menos 12. Cuidado para não achar que isso aqui é onda. É só pensar que a velocidade está diminuindo 2, então o lambda vai ser multiplicado por 2. Cuidado para não confundir com ondas. A questão 20 e a 21, para acabar essa série aqui de videozinhos. Quando um nêutron é capturado por um núcleo de massa, né, liberação da ordem de 200 megaelectronvolt, que isoladamente pode ser considerada desprezível. 10 na 13 vezes menor do que aquela liberada quando se acende com litro de fósforo. Entretanto, o total de energia liberada para esse tipo de processo acaba se tornando extraordinariamente gás pelo seguinte efeito. Cada um dos nêutrons liberados fissiona outro núcleo que libera outros nêutrons, os quais, por sua vez, fissionarão outros núcleos e assim por diante. O processo inteiro ocorre em um intervalo de tempo muito curto, é chamado de reação em cadeia. Isso é a própria reação em cadeia da fissão nuclear. Né? Poderia ter outra resposta que fosse fissão nuclear, mas nunca fusão. A fusão nunca é uma reação em cadeia. Um contador Geiger indica que a intensidade da radiação beta emitida por uma amostra de determinado elemento radioativo cai pela metade em cerca de 20 horas. Se cai pela metade em cerca de 20 horas é a meia-vida. A fração aproximada do número inicial de átomos radioativos dessa amostra que terão se desintegrado em 20 horas, cuidado com essa questão da URGS. É uma questão fácil de meia-vida, mas de pergunta invertida. A pergunta é a fração aproximada do número inicial que terão desintegrado. A pergunta dele é a quantidade que desintegrou, não a quantidade que ainda é radioativo. Porque quando tu faz esse cálculo de meia-vida aqui, ó, então vamos lá, é 20 horas, então 0 horas eu tinha 100% de radioatividade. Em 20 horas, que é uma meia-vida, eu vou ter 50% de radioatividade. Em 40 horas, que é mais uma meia-vida, eu vou ter 25% de radioatividade. O que isso aqui quer dizer? Que 25% ainda é radioativo. Mas a pergunta dele é, terá desintegrado em 40 horas? É pega ratão. 25% ainda é radioativo. Então, quanto é que desintegrou? Desintegrou, perdeu radioatividade 75%. 75% equivale a 3/4 da amostra. É Equador. Cuidado que é uma questão de meia-vida com pergunta invertida. Ele não pediu a quantidade que sobrou radioativa, e sim a quantidade que desintegrou. Se chama URGS malandrinha sapeca.